Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex, professor de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula do quarto ano. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre duas letrinhas que talvez provoque certa dúvida quando nós estamos utilizando-as, né? É a letrinha S e a letrinha Z, ok? Bora lá! Então, o emprego das letrinhas S e Z pode levar a uma série de dúvidas. Por que que isso acontece? Porque em algumas palavras, né, nós utilizamos uma letra com o som de outra, né? Às vezes nós utilizamos o S com o som de Z, né? E aí isso pode provocar uma dúvida. Então, hoje nós vamos conhecer aqui algumas possibilidades quando que nós utilizamos a letrinha S e quando que nós utilizamos a letrinha Z. Beleza? Então, quando que nós vamos usar o S? O primeiro caso aqui, né, em nomes próprios, né? Então, quando nós referirmos a algum nome próprio, seja de pessoa, seja de cidade, de país, nós vamos utilizar a letrinha S, ok? Ah, mas professor, eu encontro esse nome aqui, ó, Luiz com Z. Tá. E aí, isso acontece, né? Porque quando nossos responsáveis, ou quem vai lá ao cartório fazer o registro, né? As pessoas que estão lá fazendo o registro, elas escreveram com Z, né? Mas, dentro da nossa norma culta, né? Da nossa língua portuguesa, né? Dentro das normas aí, que regem a nossa língua, nós vamos utilizar sempre em nomes próprios a letrinha S. Então, olha aqui o exemplo. Luiz, com S. Marisa, com S. Ana Luísa, com S. Tereza, com S. Souza, com Z. Opa! E aí? Esse Souza eu escrevi com Z, né? Para mostrar para vocês que ele é um sobrenome, né? Ele pode aparecer com S, pode aparecer com Z, né? Assim, como eu mencionei, os registros, né, que os responsáveis vão realizar quando nós nascemos, ok? Uma outra possibilidade também que nós utilizamos a letrinha S é nas palavras cujos sufixos indiquem nacionalidade, origem, título, né? Então, por exemplo, lá, quem nasce em Lavras é lavrense, né? Então, nós vamos escrever lavrense com S. Então, olha aqui os exemplos. Português, portuguesa. Olha o som do Z, mas nós escrevemos com S, né? Porque mostra aí uma nacionalidade. Camponês, camponesa. Ali um adjetivo, né? Uma característica, né? Espalhafatoso, espalhafatosa, também com S. Duque, duquesa, né? Olha aí, mostrando a ocupação de um cargo, né? Duquesa, poeta, poetisa, né? Então, nós também vamos escrever com S quando surgir esses casos, com as palavras cujos sufixos indiquem nacionalidade, título, adjetivo ou ocupação feminina. Beleza? Um outro caso também, a letrinha S, ela vai aparecer após o ditongo. O que é ditongo? Quando nós temos duas vogais juntas, né? Então, olha aqui o exemplo. Coisa. O O é uma vogal. O I também é uma vogal. Então, após, né, a aparição ainda do ditongo, nós vamos usar a letrinha S. Então, olhem os exemplos. Coisa, fazão, maisena. Ah, professor, mas a minha mãe compra maisena e lá no mercado a maisena está com Z. Tá, beleza. Aquele nome lá é o nome dado à marca daquele produto, né? Se nós formos observar a língua mesmo, né? A nossa língua portuguesa, maisena se escreve com S, né? Porque depois aí do ditongo, nós vamos usar a letrinha S. Neuza, né? Além de ser um nome próprio, né? Então, nós iríamos utilizar a letra S, também apareceu ali
o S depois do ditongo, né? Então, para reafirmar que nós vamos utilizar a letrinha S. Repouso, né? Também depois ali do ditongo. Beleza. E aí, também, quando nós encontrarmos, né, os diminutivos, vocês estão lembrados que é diminutivo? Quando nós diminuímos, né, de tamanho algum nome, né? Então, se eu tenho mesa, mesinha. Se eu tenho casa, casinha, né? Então, se eu tenho vaso, vasinho. Então, todas as vezes que o nome original for escrito com S, né, o diminutivo também vai permanecer o S. Nós temos o som de Z, tanto no nome original, quanto no diminutivo, né? E aí, o que vai permanecer? A letrinha que apareceu lá no nome original. No caso, aqui, o S. Beleza? E o Z, né? Quando que nós vamos utilizar o Z? Quando que nós vamos utilizar o Z? O Z tem um tremidinho quando a gente fala assim, ó, né? A gente coloca a mão aqui na garganta, a gente consegue sentir um tremor, né? Quando nós estamos pronunciando a letrinha Z, né? Vamos ver alguns casos, né, que nós vamos utilizar a letrinha Z. Nas palavras derivadas, cujo radical termina em Z. Então, nós vamos utilizar a letrinha Z naquelas palavrinhas que são derivadas, né, que nós também já vimos o que são palavras derivadas, né? Então, o que são palavras derivadas? São aquelas palavrinhas que possuem uma palavra de origem, né? Então, olhem ali os exemplos. Raiz, enraizado, vazio, esvaziado, né? Então, nós temos ali uma derivação de uma palavra que já utilizava-se a letrinha Z. Então, nós vamos continuar utilizando a letra Z. Beleza? Uma segunda possibilidade. Nas palavras cujos sufixos es, esa, formem substantivos abstratos a partir de adjetivos. Como assim, professor? Buguei, né? O que são substantivos abstratos? São aqueles substantivos que nós não temos fisicamente, né? Lembram assim, de algumas palavras que nós utilizamos para expressar um sentimento, expressar uma emoção, né? E às vezes nós construímos esses substantivos a partir de algum adjetivo. Então, observem aqui os exemplos. Ácido, acidez, né? Então, nós temos ali o substantivo, né, construído a partir do adjetivo ácido. E aí nós vamos escrever com Z, né? Acidez. Olha aí, que estranho, né? A gente falou e não tremeu tanto assim na garganta. Por quê? Porque o Z ali, ele teve um som de S, acidez, né? Então, nós vamos escrever com Z porque a construção foi feita a partir de um substantivo abstrato. Mudo, mudez. Rico, riqueza. Belo, beleza. Leve, leveza. Né? Então, sempre que nós construirmos esses substantivos abstratos a partir de algum adjetivo, o que é adjetivo mesmo? É aquela palavrinha que qualifica, especifica, que dá característica a algum nome, a algum substantivo, certo? Nós também vamos utilizar a letrinha Z, né, quando as palavras se formar, né, com o sufixo izar. Como assim? Quando nós construirmos verbos. O que são verbos? É aquelas palavrinhas que indicam ação, estado, fenômeno, né? Então, nós vamos utilizar a letrinha Z quando nós construirmos esses verbos e os verbos tiverem a terminação izar, né? Então, olha aqui o exemplo. Atualizar, atual, atualizar. Canal, canalizar. Economizar. Eterno, eternizar. Símbolo, simbolizar. Então, nós estamos construindo verbos com essa terminação. E se nós utilizamos essa terminação,
o izar, né, nós vamos utilizar a letra Z, ok? E nós vamos também utilizar a letra Z, né, nas palavras cujo sufixo isação formarem substantivos. Então, o que é substantivo? Aquilo que nomeia, né? Aquilo que dá nome a algum ser, aquilo que dá nome a algum objeto. Então, isso é substantivo. Então, olha ali os exemplos. Atualização é um substantivo, terminou em zação, então nós vamos utilizar Z. Colonização, a mesma coisa. Modernização, também. Realização e utilização. Então, se vocês observarem, todas essas palavrinhas ali, elas formaram substantivos e tiveram a terminação isação. Então, nesse caso, nós também utilizamos a letrinha Z. Beleza, o que nós vimos hoje, galera? Nós vimos a utilização dessas letrinhas que podem proporcionar certas dúvidas quando elas são utilizadas, né? Porque o Z, ora, recebe um som de S e o S, ora, recebe um som de Z. Como que eu vou memorizar tudo isso? Praticando, né? Então, pratiquem a escrita, façam a leitura, observem a utilização dessas letrinhas nas palavras. Beleza? Por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.